irmãos, mais uma vez estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do livro de Cantares de Salomão. Já demos 2 estudos. Primeiro eu falei a respeito do livro de Cantares, que foi escrito por volta do ano 1000 a.C. Em uma das suas andanças de Salomão, ele se depara com uma moça em Sunem e ele se apaixona por essa moça. De acordo com os estudiosos, essa moça estava prometida para o pastor da sua aldeia. Salomão se apaixona, traz ela para o seu palácio e casa com ela. Falei também, irmão, a respeito que esse livro é um livro muito sonegado nas igrejas, a maioria não prega por falta de conhecimento, é usado muito simbolismo, alguns fazem alegorias, outros tipologia, uns usam como drama, que eu falei a semana passada, das 4 interpretações também que tem sobre Cantares de Salomão. A igreja, irmão, do primeiro século, segundo até o terceiro século, se baseou mais no simbolismo, ou seja, Cristo amando a igreja, né? E Israel também simboliza isso também. Eles viam muito o amor de Deus por Israel. Mas, graças a Deus, com o passar do tempo, vieram outros homens, outros estudiosos, teólogos, e começaram a ir a fundo nesse livro. E viram que tanto o simbolismo como a tipologia também, que é uma forma de interpretação, ou seja, quando eu olho para Adão lá no Éden e eu olho para Cristo, eu faço uma tipologia, ou seja, Jesus tipifica Adão. Tá certo? Mas, irmão, também tem aqui a forma natural ou literal. A forma natural, irmão, está sendo muito usada hoje. O que é isso? É pegar o texto, pregar como ele é. O livro de Cantares de Salomão, irmão, não fala de Deus, não fala de Jesus e muito menos da igreja. Jesus não beijou ninguém, Jesus não tinha desejo por ninguém, Jesus não fez nada disso, pelo contrário. Jesus, na verdade, ele é o dono da igreja. Mas o livro de Cantares de Salomão não está tratando. Ali é amor, eros, que é o amor de um homem para com uma mulher. Não tem nada a ver com Cristo e a igreja. Muitas pessoas estão pregando Jesus e igreja e não encaixa muito bem aqui com a interpretação de Salomão. Então, hoje nós vamos falar a respeito dos primeiros capítulos de Cantares de Salomão, que eu escrevi aqui, né? Nós vamos começar aqui a ler. Eu fiz o estudo, espero que os irmãos venham a me entender o que eu quero falar. Não sou o dono da verdade, como eu disse para os irmãos, né? Nós vamos começar a falar aqui do primeiro versículo, que diz assim: Cântico do cântico que é de Salomão. Ou seja, o próprio primeiro versículo está falando que o autor é Salomão. Então, é uma palavra que vem do hebraico, si hashirim, que era conhecido pelos judeus, era lido na época da Páscoa, né? E é um poema de amor, mas ele era cantado. Assim como no Oriente Antigo, no Egito Antigo, tinha muitos poemas de amor. E eu citei alguns poemas do Antigo Egito, para fazer uma comparação com o livro de Cantares de Salomão. E ele começa assim, versículo 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Com os beijos da sua boca. Porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aí eu escrevi aqui. A esposa fala consigo mesma, expressando eloquentemente seu grande amor e anseio pelo seu amado. Beija-me não é simples expressão de desejo sensual. Nas Escrituras, o beijo é frequentemente mencionado como uma expressão de amor profundo e puro. Romanos 16:16, 1 Tessalonicenses 5:26, 1 Pedro 5:14. Romanos 16:16 vai dizer: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Mas aqui, irmão, não é esse beijo do ósculo santo
que Jesus cumprimentava, que é um beijo de cumprimento. A Sulamita, ela está expressando o desejo de estar com Salomão. Por isso que ela fala, beije-me com um beijo de sua boca. Então ela está ansiosa, ela está desejando estar com o rei, estar próximo do rei, assim como nós, quando conhecemos uma pessoa, ou uma mulher, né? Nós temos o desejo de estar com ela, temos o desejo de conhecer essa pessoa, às vezes alimentamos coisas na nossa cabeça, e as coisas que nós alimentamos tem que estar pautado na palavra, para nós não incorrer em pecado. Então você vai olhar para uma moça, vai ver como ela é bonita, vai ver a feição dela, né? E você vai querer ter um encontro com ela. Então vai nascer ali desejos. É isso que ela está falando. Que ela diz assim. O time vê aqui. Eu escrevi também. 1 Tessalonicenses 5,26. Saudai a todos os irmãos com um ósculo santo. Como eu disse, não está falando desse tipo de beijo, né? Ela está pensativa, ela está desejando estar com ele. De Jesus não desejou nenhuma mulher, irmãos. Por isso que o texto não se encaixa, a interpretação simbólica ou alegórica não se encaixa com Cantares de Salomão, né? Aqui também escrevi. O uso que a esposa faz dos pronomes ele e seu dá a ideia da espontaneidade com a qual esta expressão de amor explode nos seus lábios e desejos. Melhor é o seu amor do que o vinho. Vinho geralmente é associado ao júbilo, é a alegria. Juízes 9:3, Salmo 104:15, Provérbios 3:16, Eclesiastes 10:19. Porém, a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Pode expressar a alegria espiritual que vem da posse dos dons da graça de Deus. Isaías 55:1, Joel 3:18 e Amós 9:23. Ou seja, ela está desejando, ela está fazendo uma comparação, que estar com ele, estar junto dele, é melhor do que o vinho. Porque o vinho tem duas características, irmão. O vinho também nos alegra, né? É conhecido como, em Provérbios, bebida forte. Também não é aconselhado, né, hoje beber vinho, não é considerado beber bebida alcoólica ou bebida forte, mas ela está fazendo uma comparação, que o estar com ele, estar abraçado com ele, é melhor do que a alegria de beber um copo de vinho. É isso que a Sulamita aqui está falando, né? Ela está esperançosa, ela está desejada em ver Salomão. Entendeu? É isso que o texto está falando. Então eu escrevi aqui também, Isaías 55:1. Ó vós todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías está fazendo aqui uma expressão também do vinho e do leite, mas aqui já é graça, aqui já é dom espiritual. Então a Sulamita só está falando de desejo que ela tem de estar com o seu amado. As inúmeras referências ao vinho em Cantares de Salomão refletem essas ideias de excitação e alegria associadas a esta ideia. Em Cairo Love, que é um Love Songs, poemas de amor do Cairo, do período do Novo Reino do Egito, em 1300 a 1100 a.C., encontra-se um comentário interessante a esse respeito, que é um poema do número 23 da coleção desse teólogo aqui. E ele diz assim, ó: eu a abraço, ela de braços bem abertos. Eu sou como um homem em punte, como alguém dominado por drogas. Beijo-a, ela abre os lábios, e fico bêbado, sem ter bebido sequer uma cerveja. Isso também era um poema de amor. Então você vê que Cantares de Salomão
era cantarolado no Antigo Testamento. Era cantarolado na época da Páscoa, quando um jovem ia para o exército também. Para quê? Incentivar o jovem. Então, Cantares de Salomão não está falando de igreja, Cantares de Salomão é um poema de amor. Versículo 3 diz assim: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Aqui eu coloquei aqui, irmão, 4 características de Salomão que atraíram a sua amada. Primeiro, seus lábios. 2, seu amor. 3, seu perfume. E 4, seu estilo de vida. Isso atraiu. Salomão foi um homem rico, foi um homem muito poderoso, teve uma sabedoria muito grande. A Bíblia diz no livro de 1 Reis que muitas pessoas vinham ter com Salomão, né? Eles admiraram a sabedoria que Salomão, inclusive muitas rainhas vieram ver Salomão. Com certeza, Sulamita era uma mulher muito bonita. Para atrair a atenção do rei, né? É porque era uma mulher muito bonita da sua época. Assim como qualquer mulher hoje bonita que atrai a atenção, como um homem bonito também atrai a atenção. Tá certo? Então, eu citei 4 características. Para cheirar ungüentos. Aí eu vou explicar. Ungüentos eram itens indispensáveis no Oriente. O clima quente tornava necessários os banhos quentes, depois dos quais a pele era tratada com óleos perfumados. Confira 2 Crônicas 28:15, 2 Samuel 14:12, Daniel 10:3, Mateus 6:6 e 17. Então eu escrevi aqui, 2 Crônicas 28:15. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-se nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram a todos os que por fracos não podiam andar. Levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Ou seja, eu fiz aqui uma comparação do que é o unguento. Então ela está falando aqui dos ungüentos que é usado. Então, um casamento, né, irmão? Você tem a lua de mel. Aí é na lua de mel, a pessoa vai saber o que vai fazer numa lua de mel. Tá certo? Então você pode se perfumar, a noiva vai se preparar para o noivo vai se preparar para a noiva, o noivo vai usar o melhor terno, se puder comprar o melhor perfume, ele vai comprar, a noiva vai comprar vestido, né? Vai ter toda ali uma preparação, né? Então aqui era usado um unguento e a noiva pode tomar aquele banho especial, né? A Bíblia diz que a mulher tem que se preparar e se adornar para o seu esposo, não é para o mundo, irmão. É para o seu esposo. A Bíblia é taxativa, porque Deus respeita. Paulo fala que o leito do crente é sagrado para Deus. A mulher não pode andar de qualquer forma, nem o homem de qualquer jeito. Não é para o mundo que nós temos que se enfeitar, é para a esposa. A mulher a mulher do Oriente, a mulher antiga, nós somos o contrário, né? Que nós somos o Ocidente. As mulheres hebreias, elas se preparavam o melhor, porque eles tinham a mania de dar ouro para suas esposas. Só que esse ouro era usado à noite. A mulher podia lá até dançar a dança do ventre para o marido. Então ela ia usar o melhor que ela ganhou para agradar o esposo. As mulheres ocidentais, irmão, infelizmente a nossa cultura é um pouco diferenciada e atrasada. Porque muitas mulheres usam a beleza para mostrar para o mundo. Não estou dizendo que você não tem que escancarar. Se vestir bem, se adornar bem, né? Para não escandalizar. Deus gosta de um homem bem vestido. Deus gosta de uma mulher bem vestida. Todo mundo admira. Chega uma mulher bem vestida e todo mundo olha. Chega um homem bem vestido, todo mundo olha. Quem disser que não olha, irmão, me perdoe. Todo mundo olha. Então a Sulamita aqui,
ela está pensativa, ela está pensando, fala, nossa, como será a nossa núpcia, né? Ela não vê a hora de se encontrar com o rei, que é Salomão. Não é verdade? É lógico, irmão, que nós temos que dar o nosso melhor para Deus. É lógico que Jesus amou a igreja, continua nos amando. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que não está se falando disso aqui, o texto de Salomão. Está falando de um homem, de uma mulher, de um poema de amor. Se a igreja souber pregar, irmão, muitos casamentos vão se reacender. Né? Não é no brechózinho, eu sou humilde. Humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é um estado de ser. Né? Tem irmãs que não, eu vou lá no brechó, não sou contra brechó não, viu, irmãos? Vou lá comprar o pior vestido que tem lá para ir para a igreja porque eu sou crente. O crente não pode vestir uma saia boa, melhorzinha. Não, irmão, você tem que dar o melhor de você para Deus. Se você pode comprar um terno Pierre Cardin, amém. Se você pode comprar uma saia de marca, amém. Mas é para Deus. Não é para mostrar para a igreja que você tem poderio, que você tem dinheiro. É para Deus. É dar o melhor de você para Deus, não é verdade? É isso que a Sulamita aqui estava na pensativa, olhando, ela analisando, e ela estava desejosa. Escrevi também Daniel 10:3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, Daniel também estou fazendo aqui um paralelismo da palavra unguento, né, que servia para ungir também. Amém? O teu nome, não simplesmente como um símbolo de identificação. O nome de uma pessoa costumava dizer algo específico a respeito dela. Êxodo 2:10. E sendo o mesmo já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Em Êxodo 3:13, Moisés se queixa e quer saber o nome de Deus, para se apresentar a Faraó, em Êxodo 3:14. O nome, irmão, ela fala do nome de Salomão, que era um nome famoso, um nome conhecido, tornou-se um nome conhecido, assim como Moisés. O nome representa muita coisa da pessoa, o caráter da pessoa, né? Então você vai ver que Deus, como é que Deus se apresenta para o seu povo? Ele chama Moisés e diz, Moisés, vá até o Faraó e diga que eu sou. Mas se ele perguntar o seu nome, ele fala, meu nome é eu sou te mandou. Né? Então, o nome de Deus foi apresentado ali. Né? Eu sou, quer dizer, o nome às vezes representa muita coisa assim na vida da pessoa. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás os filhos de Israel, eu sou, me enviou. Podia até mesmo dar a ideia de todo o seu caráter, Mateus 1:21. A esposa está falando do caráter esplêndido do seu esposo e da fama que ele tem por toda parte. Por causa dessas características notáveis, as virgens o amam. Em sua admiração sem limites, a esposa não pode deixar de se lembrar da grande afeição que as outras virgens também sentem pelo seu esposo. A palavra para virgens no hebraico é almã. Usa-se em relação a uma jovem em idade de se casar e que ainda é solteira. Gênesis 24:43. Então, irmãos, quando eu estava lendo aqui, o versículo 3 aqui de Cantares de Salomão, que eu estava lendo, que eu li para vocês, acabei de ler agora. Está aqui. E, então, para cheirar, são bons os seus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Para isso, as virgens te amam. Então, Salomão era muito poderoso. Salomão já era conhecido. A inteligência de Salomão chamou a atenção. Então, quando nós fazemos a coisa certa, nós chamamos a atenção. Então, essa moça, ela se apaixona por ele, porque depois ela viu as características que Salomão tinha. Por isso as virgens, né, ela do palácio, admiravam tanto Salomão.
né? Então, irmão, vamos tomar cuidado, né? Muita admiração também demais traz problema, né? Então, o homem casado, ele deve toda a benevolência à sua esposa. E a mulher casada também deve toda a benevolência ao seu marido. Um não é sem o outro. Então, vamos tomar cuidado aí, vamos vigiar aí para que o inimigo não venha entrar no meio. Versículo 4 diz assim: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que vinho, os retos te amam. Então, a esposa aqui já está desejosa. É interessante, irmãos. Ela fala do caráter de Salomão, fala do nome de Salomão. Já no quarto versículo, ela está esperançosa. Lembra, irmão? Quando você conhece aquela moça, você se apaixona, você planeja, né? Você fica pensando, meu Deus, não vejo o dia de estar com ela. Aí planeja o casamento, já fica pensativo. Ah, meu pai do céu, o que eu vou fazer? Aí vem a lua de mel, começa a pensar em tanta coisa, fica esperançoso, né, irmão? A mente vai longe se não vigiar. Não é verdade? Então, mas irmãos, eu aconselho sim, espera no tempo de Deus, né? Espera no tempo de Deus. Cresça na graça, cresça no conhecimento primeiro, né? Quando você estiver maduro, quando você estiver adulta, aí você vai pensar num casamento. Deus sempre vai ter a sua sulamita. Pode ter, eu esperei a minha sulamita 8 anos. 8 anos, irmão. Só Deus sabe o que eu passei. Não é fácil. Hoje eu tenho a minha sulamita. Você pode ter a sua sulamita, né? Então a Bíblia diz, vai buscar no meio da sua igreja, né? A Bíblia fala, Paulo fala assim para a gente não se colocar em julgo desigual, tá certo? Vai buscar pessoas de outra igreja, outra denominação. Se você é assembleano, procura uma mulher dentro da Assembleia de Deus. Se Deus preparar uma mulher de outra igreja, amém. É diferenciado, né? Mas procure casar com a mulher do meio onde você está. Para quê? Para não haver choque de ideias. Para que vocês possam falar a mesma língua. Então, eu coloquei aqui. A esposa já está perto do seu amado, tendo sido introduzida nas recâmaras, ou nos seus aposentos, ou, coloquei aqui também, pode ser traduzido por tendas. A sulamita retoma o urgente apelo com que se inclinou o poema. Ela descreve o desejo e a força do amor, que o amor tem para atrair a amada ao amado. Agora, porém, o apelo muda de tom. Apressemo-nos. Cuidado, irmão, não corra demais, irmão. Vigia, né, irmão? Não passe a perna diante da outra. Espera no Senhor, né? O rei me introduziu em suas recâmaras. O vocativo da Bíblia, Neb, que eu estava lendo ela, traze-me as tuas recâmaras, ó rei. Segue a língua siriaca e a tradução grega de saimachus, né? Saimachus é uma palavra que é bastante complicada. Recâmaras está no plural, refere a quartos primitivos. Em 3:4, no versículo 3, capítulo 3, versículo 4, vai falar o contexto que exige quartos de dormir para esta palavra. O rei do texto é Salomão, e nos alegraremos. A esposa deseja partilhar a sua alegria com os outros. A referência é às virgens mencionada no versículo 3. Essas virgens não se enganam quanto à afeição que dedicam ao rei. Ele a merece inteiramente. Então, as virgens, irmãos, aqui são aquelas moças que estavam já no palácio. Então, ficaram amiga da sulamita. E você sabe, mulher conversa com mulher, né? Então, as mulheres vão casar, já começam os diálogos, começam as conversas. Aí, daqui a pouco, uma fala uma coisa aqui, a outra fala outra coisa ali. E ficam sabendo de alguns detalhes. Então, o diálogo foi feito, né? Com certeza Salomão era um homem amoroso, carinhoso, dedicado, fiel. Por isso é lembrado tanto pelas virgens do versículo 3,
quanto pela Sulamita. Ele foi um rei muito sábio, o mais sábio do Velho Testamento. Muitos vieram ou vinham de longe testificar da sabedoria que Deus deu a Salomão. Daí se deu o respeito e o temor que ela vai falar. Por isso eles o temem, o respeitam. Lembra que nós falamos de temor, respeito? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. É respeitar Deus por Ele ser todo-poderoso. Isso é temor a Deus. Tá certo? Agora, para nós fechar aqui, eu vou o versículo 5, que a gente vai até o 5 e a semana que vem eu vou adiante, me perdoe. Versículo 5. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Amados irmãos, está aqui. A Sulamita, irmãos, ela foi colocada para guardar vinha. E não se sabe, o texto vai falar em Cantares que os irmãos dela cataram ela para guardar vinha. E ela tinha uma vinha própria. E ela ficou muito tempo exposta ao sol. Por isso vai se falar de uma cor escura ou morena. Mas a beleza dela era tão encantadora que ela não perdeu o charme dela. Né? Os irmãos achando, não se sabe o motivo, se é porque Salomão se encontrou com ela lá guardando as vinhas, tá? Depois lá na frente vamos tratar sobre isso, o versículo 6 vai falar sobre isso. Mas ela ficou um bom tempo exposta ao sol. Por isso ela fala aqui, ó, eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar e como as cortinas de Salomão. A resposta da Sulamita para as mulheres da corte que a desdenham. Existe um preconceito contra a cor, raça, eu fiz um comentário aqui, e religião na nossa sociedade. A Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. O segundo maior mandamento de Deus com promessa é: ama o teu próximo como a ti mesmo. A Sulamita ficou exposta ao sol guardando vinhas, porque os seus irmãos se indignaram com ela. Está lá no versículo 6. Estou morena, porém formosa. A exposição ao sol tornou morena a pele da esposa, mas ela não perdeu com isso a sua boa aparência. Mesmo estando morena, como as tendas de Quedar, ainda é agradável como as cortinas de Salomão. Uma comparação, irmão. Quedar era um filho de Ismael, Gênesis 25, 13. As tendas da tribo nômade, descendente dele, tá? Jeremias 2,10, Salmos 125. Eram feitas de peles de cabras negras ou marrons. A referência é uma hiperbólica feita às tendas, enfatiza a pele escura da jovem. As cortinas de Salomão deveriam ser muito lindas e, apesar de sua pele escura, a esposa era tão encantadora quanto aquelas cortinas. Ou seja, irmão, a beleza. Né? Então, quer dizer, porque rei, se é um rei, o rei tem que ter o melhor. Então, com certeza, as cortinas, né, eram de primeira. Então, está fazendo aqui uma comparação da beleza dessa moça, que era muito bonita. Muitas jovens nós temos hoje bonitas, mas que não se guardam, que não se dão respeito, né, que se perdem cedo, colocam a beleza acima da inteligência, né? Então, temos que tomar muito cuidado, irmãos. Preservar aquilo que Deus já te deu. Se Deus te fez bonita, ninguém é feio para Deus, irmãos. Né? Ninguém é feio, nós somos criaturas de Deus. É que nós temos os olhos e nossos olhos é que faz esse tipo de comparação. Né? Deus ama a todos por igual. Mas temos que nos preservar. Por exemplo, eu estou aqui meio fora de forma. Preciso dar uma emagrecida aqui, irmãos. Então tem que cuidar, né, do corpo, que a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito. Então, se eu machuco esse templo, né, eu estou indo também contra Deus. Então, que as jovens, os jovens que estiverem aí, forem assistir, prestem bastante atenção, se guardem, se cuidem, né? Deixa essa beleza transparecer para Deus.
né? Mostrar para Deus essa beleza. Como se conserva, né? Conservar a virgindade, que muitas jovens hoje, parece que virgindade virou doença no meio dos jovens. Ser virgem hoje é ser doente. Não, meu irmão. É a coisa preciosa que Deus deu para nós, para a mulher principalmente. Né? Então se guarda, se cuida, né? Busca Deus, que no tempo certo, eu tenho certeza que Deus vai dar o seu Salomão, e aquela jovem, e o jovem vai esperar a sua sulamita. Né? Então, o texto aqui é taxativo. O livro fala de poema de amor. O livro não está falando de Jesus e igreja, viu, irmãos? Para que fique isso bem claro. Eu vou mais da interpretação literal e natural. Mas eu respeito os irmãos aí que não concordarem comigo, que quiserem fazer simbologia, quiser fazer aí uma tipologia, usar como drama. Amém. Né? A gente tem que respeitar todos aí, porque eu não sou o dono da verdade. Mas eu espero que os irmãos tenham aprendido, e a semana que vem vamos tratar do 6º versículo até o final. Amém? Que Deus abençoe a todos e palmas para vocês.